Vamos à manchete do professor Vila, Nájila. Vamos lá? O professor Vila destaca hoje uma pesquisa feita pelo Instituto Quest em 4 estados brasileiros. Olha aí, ó. Manchete do professor Vila. Pesquisa de avaliação do governo em 4 grandes estados traz boas e más notícias para Lula. Vamos ver os números e depois o professor Vila desenvolve. Olha os números aí, vamos lá? São 4 estados, aí é em São Paulo, Franci. 50% aprova, 48% desaprova e 3% não sabe, não respondeu. Estado de São Paulo, governo Lula. Vamos a outro estado. Dessa vez, Minas Gerais. 52% aprova, 47% desaprova e 1% não sabe ou não respondeu. Mais um estado da federação, dessa vez a Quest pesquisou Paraná. 44% aprova, 54% desaprova e 2% não sabe ou não respondeu. O Paraná de Ratinho Júnior, governador. Agora vamos para Goiás. 49% aprova, 50% desaprova e 1% não sabe ou não respondeu. Vamos lá, professor Vila, o que esses números nos dizem? Olha, é um combo, né? De um lado, e não estou falando por ordem de importância, mas primeiro há uma péssima comunicação por parte do governo. O governo não consegue se comunicar com a sociedade. E o governo sempre deve expor os seus êxitos, evidentemente, e não consegue fazê-lo com eficiência. Precisa melhorar e é urgente, é para ontem a sua comunicação social. Segundo, programas de grande impacto dos governos Lula 1 e Lula 2, especialmente Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, eles ou esgotaram a sua forma de impacto eleitoral, estou pensando na questão eleitoral, sei da sua importância social, mas estou discutindo a questão eleitoral desses programas, e teria de ter outras marcas sociais do governo. Terceiro, o Ministério teria de passar por algumas modificações, eu creio que o presidente está esperando o processo eleitoral de outubro, para a segunda parte do governo ser mais eficaz na questão social, ou seja, construir novos programas e garantir eficácia da ação dos ministérios. Quarto, é difícil entender essa avaliação negativa. De um lado, claro, explica-se pela polarização, e ainda permanecendo do lado do processo eleitoral de 2022, mas, por outro lado, em termos econômicos, houve uma melhora, o controle da inflação, diminuiu o desemprego, isso é evidente, o saldo da balança comercial é excelente, a Bolsa, ninguém pode dizer, a Bolsa chega a ultrapassar, vai variando, mas 130 mil pontos e por aí vai. A cotação do câmbio também está dentro do razoável, então a questão que se coloca é que a economia, ninguém pode dizer que está indo mal. Nós tivemos um crescimento de 2,9% ano passado. Esse ano, pode ser que surpreenda, alguns falavam em 1%, pode ser que seja 2%, o que é bastante significativo, o dobro do que estava sendo previsto. Então, o que é que está acontecendo? Quando a economia está começando a se reaquecer, mas isso não chega aí que é o problema, lá na ponta do eleitor, especialmente daquele cidadão, daquela cidadã que vive em situação de vulnerabilidade nas áreas mais pobres do país. Eu acho que o segredo é esse. E, por fim, não menos importante, o presidente da República tem de viajar pelo país, viajar muito pelo país. Parte internacional já foi, as pontes já foram construídas. Viajar dentro do país, apresentando boas notícias, claro, e não se perder em questões secundárias, como, por exemplo, presidente não é para falar de Musk. Isso quem fala é um ministro, pode falar o partido, mas não o presidente. Não se preocupar com o Bolsonaro. Já passou a eleição de 22 e com outras questões menores, né? O presidente da República tem de saber a sua altura e discutir as questões que interessam o país. As pesquisas estão apresentando um sinal de amarelo. Atenção, é preciso mudar. Dá tempo? Sim. Está uma tragédia? Não. Então, agora é analisar serenamente
e buscar já pensando lá na frente, a segunda parte do governo, mas já fazendo as medidas a partir de agora, algumas delas, para que a avaliação melhore e que esse governo, é o que ele pretende, presume-se, a reeleição em 2026. Os números, Francis, na sua análise. Amadeu, nos 4 estados que foram pesquisados, a aprovação do Lula atualmente é maior do que a votação que ele teve na eleição de 2022. Dá para fazer esse paralelo, porque especialmente nos estados de Goiás e do Paraná, o presidente Lula teve uma margem de votos bem menor do que a do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então há esse caminho para um crescimento, inclusive apontando do ponto de vista eleitoral. O governo ainda está no início, está no seu segundo ano, há bons resultados na economia e também na área social, em que milhões de brasileiros já saíram daquela situação de extrema pobreza ou uma situação de insegurança alimentar. E além disso, também em São Paulo, que o Lula também perdeu para Bolsonaro, e no estado de Minas Gerais, que Lula venceu, mas por uma margem muito pequena, esses resultados mostram que há sim uma expectativa, há uma possibilidade de crescimento também para o presidente Lula, mas obviamente são dados, são resultados que mostram que aquela polarização que foi anotada nas eleições de 2022, ela persiste, Amadeu, e continua ainda muito presente na nossa sociedade. Apoliana. Vou pegar esse último ponto que o presidente destacou, que eu gostaria de tratar sobre isso, menos lacração por parte do Lula, né? Como nas redes sociais, você, usuário, eu, qualquer um que está aqui nesse estúdio, professor Vila, nem tudo a gente precisa opinar. Então, o Lula quer opinar sobre tudo, quer dar o pitaco sobre tudo. Então, acho que ele tem que focar mesmo nesse trabalho, não só de viajar o país, mas também de cuidar da equipe de ministros dele. Ali parece, às vezes, uma turma da 5ª série, em que eles ficam um com o outro se digladiando. Os piores inimigos do Lula, depois da extrema-direita, eu acho que está lá dentro do governo, quando eles criam essas inimizades, um querendo derrubar o coleguinha. Então, e a gente tem visto esses episódios chegar a público. Eu acho que ser mais ali um chefão ali daquela turma para poder evitar que esses problemas extrapolem a sala do governo. Isso aí, quero agradecer ao professor Marco Antônio Vila, nosso decano, todo dia uma aula.